Eu quero que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Um texto muito conhecido, que tem verdades muito poderosas nesse texto, e nós iremos fluir nelas hoje. Você achou, amém? João capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Repita comigo: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Amém. Senhor, nós te adoramos. Contempla a tua glória e a tua majestade. Agora eu te peço que o Senhor nos esclareça, que a tua semente, a semente da tua palavra, possa brotar em nossos corações. Estamos ansiosos por mais de ti, queremos encontrar guarida no teu coração, nos esconda no teu esconderijo, é lá que nós temos descanso. Fica conosco, Senhor, que tudo aquilo que nós iremos falar nessa noite enalteça o teu santo nome. A ti seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Eu declaro o meu amor e a minha dependência a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que texto lindo. Meus irmãos, esse texto fala sobre um encontro. Todo encontro que nós temos com Jesus, nós perdemos algo nosso e ganhamos algo dele. Todo o encontro. Essa é a vida de santificação. Você abandona a velha vida para viver a vida em Cristo. Você abandona as paixões desse mundo para viver uma vida de adoração ao Senhor. Essa é uma noite onde o Senhor está abrindo as nossas tendas, aumentando o espaço para que Ele possa depositar sobre nós a sua herança, depositar valores espirituais. Mas para isso nós precisamos interagir com o que Deus está fazendo, porque ao passo que nós vamos entendendo a nossa missão, ao passo que nós somos tocados pela glória de Deus, a nossa vida vai se esvaziando de coisas desse mundo, para nós pudermos ser cheios daquilo que é celestial. Essa é a vida do cristão, esvaziamento, porque o auto-esvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Eu vou repetir: o auto-esvaziamento, ou seja, não é Deus que te esvazia, é você que decide se esvaziar. Ele prepara o transbordamento espiritual. João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Nós falamos que pessoas tiveram um encontro com Jesus. Não é errado, mas existe um nível além, um nível de compreensão onde nós entendemos que o verdadeiro encontro é de Jesus conosco. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer, não há ninguém que deseje o Senhor. O homem natural não clama pelo Senhor, o homem natural está morto em seus delitos e pecados. Então foi Jesus que interceptou o nosso caminho e nos encontrou. Amém? Irmãos, todo lugar que Jesus passou,
nunca mais foi o mesmo. Todas as pessoas tocadas por Jesus nunca mais viveram da mesma forma. Ou seja, se Jesus passou pelas nossas vidas, nós não podemos mais viver como antes. Porque se a vida continua a mesma, não foi Jesus quem passou, foi qualquer outra pessoa menos Jesus. E esse texto narra um dos encontros mais lindos da Bíblia. Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, mas no meio desse caminho tinha Samaria. E o texto começa dizendo: era necessário passar por Samaria. Por que o texto enfatiza isso? Porque havia uma briga entre judeus e samaritanos. Eles não se bicavam, mas existia um encontro marcado pelo céu em Samaria. Era necessário passar por lá. Eu fico imaginando os discípulos dizendo: mestre, aquele lugar é hostil, judeu não é bem-vindo lá. E Jesus dizendo: nós precisamos passar por lá. Ei, Jesus quer passar pela tua Samaria nessa noite. É necessário Ele passar por Samaria, porque Ele tem um encontro contigo. E esse encontro não foi marcado por homens, foi marcado pelo céu. Nós precisamos entender o contexto histórico. Samaria era um lugar proibido para os judeus. Os samaritanos acusavam os judeus de não permitir com que eles ajudassem na reedificação de Jerusalém. Os judeus diziam que os samaritanos eram um povo mestiço, que no cativeiro babilônico, ali houve a Síria se estabelecendo e outros povos na região de Samaria. Por isso o povo se transformou, porque culturas pagãs começaram a crescer, e o povo de Samaria se transformou em um povo idólatra. Então não havia comunicação entre os dois povos, mesmo servindo ao mesmo Deus. Os samaritanos criam no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Os judeus criam na Torá completa. Os samaritanos não criam nos profetas e nem na questão histórica de Jerusalém. Então esse motivo fazia com que houvesse essa ruptura. Mas era necessário passar por Samaria. Embora todos esses problemas, costumes e tradições que impedia o povo judeu e o povo samaritano de se relacionar, Jesus não estava olhando para isso. Ele estava cumprindo uma agenda celestial. E a palavra do Senhor diz que Jesus chega em Samaria, na região de Sicar, e senta ao lado de um poço para descansar. Libera os discípulos para ir comprar comida. E ele avista uma mulher samaritana se aproximando, e ela está vindo tirar água. E quando Jesus olha para aquela mulher, a visão do Senhor não é como a nossa. Ele olha para a mulher por dentro e por fora. Por dentro, ela tem uma vida vazia, e por fora, carrega um cântaro vazio. Diga comigo: uma vida vazia e um cântaro vazio. Assim somos nós. As nossas atitudes aqui fora refletem o que temos aqui dentro. Não tem como, queridos, você ser uma coisa aqui fora sem ter a origem aqui dentro. Por isso que quando Deus toca, Ele toca de dentro para fora. Jesus está olhando para dentro daquela mulher, e tem algo nela que precisa ser preenchido.
O texto diz que essa mulher ia todos os dias àquele poço para saciar uma sede momentânea. Imagina só, tudo o que naquela época eles precisavam é ter um poço perto. E ali tinha um poço chamado Poço de Jacó. E aquele trecho era comum daquela mulher, todos os dias. Ela ia, pegava água, voltava para sua casa, fazia os seus afazeres. Essa era uma rotina normal dela. Mas esse dia não era mais um dia como o outro. Mesmo sem ela saber, a sua rotina seria quebrada. Jesus está à beira do poço. Imagine comigo, ela chega em silêncio, com seu cântaro, coloca no poço, desce para pegar a água, está subindo com a água, e de repente, uma voz quebra o silêncio. Jesus diz: mulher, dá-me de beber. Ela toma um susto, porque judeus e samaritanos não conversam. Ainda mais, ela era uma mulher, e a tradição dizia que um judeu não poderia falar com uma mulher a sós. Jesus quebra o protocolo. Jesus está quebrando o protocolo nessa noite. Ele está desconstruindo fortalezas em nossa mente. E sabe qual é a pergunta? Dá-me de beber. Ele começa a conversa. Perceba que toda ação parte de Jesus. Quem estava esperando aquela mulher era Jesus. Ele estava ali primeiro. Ele saiu da região da Judeia porque ele precisava estar junto ao poço, porque todos os dias uma mulher com uma vida vazia e o cântaro vazio estava fazendo aquele percurso. O silêncio está sendo rompido e Jesus está falando. Ele não se preocupou com a questão religiosa, com a tradição, porque Jesus, ele não é um religioso, ele é o Salvador, e o Salvador salva. Enquanto para os outros é só mais um homem, para aquela mulher que não conhecia era só um judeu, mas ela não sabia quem estava junto daquele poço. E Jesus responde a ela: se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Jesus faz uma pergunta: dá-me de beber. E agora ele vai à frente e diz: se tu conhecesses o dom de Deus. Perceba que aqui agora o fato é conhecer. O fato agora é conhecer. Se nós não conhecemos ao Senhor, nós estamos passando, estamos indiferentes a tudo aquilo que Ele tem para nós. Se tu soubesse quem é que está te pedindo água, mulher, era você que iria me pedir, eu iria te dar água viva. Ela estava ali buscando uma água morta, ou seja, água que saciaria uma sede momentânea, mas no outro dia ela teria que voltar novamente ao poço. Jesus está dizendo: se você soubesse, se você me conhecesse, era você que iria pedir para mim, porque eu tenho algo para você, eu posso saciar o vazio que está dentro de você. Conhecer a Jesus. Perceba que ao passo que nós vamos conhecendo a Ele, nós vamos tendo liberdade, nós descobrimos quem somos. Mas Jesus está aos poucos descortinando o coração daquela mulher, e ela diz: você não tem como tirar água. Perceba que ela está racionalizando as coisas.
Jesus falou de uma água espiritual, ela está falando de uma água física. Jesus fala de uma água viva, ela fala de uma água morta. E a conversa continua. Ela diz: o poço é fundo, não vejo nada nas tuas mãos para tirar essa água. Jesus diz: quem beber dessa água, apontando para o poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Jesus está dizendo: essa água do poço de Jacó, do poço dos teus pais, é uma água morta. Por isso que você vem aqui todos os dias buscando a mesma coisa. Eu tenho uma água, mas uma água viva para você. A pessoa que beber daquilo que eu tenho para dar, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que nós estamos buscando? Alegrias momentâneas, um poço ou uma fonte? Ei, amados, tem pessoas que estão vivendo um ciclo de maldição, estão todos os dias indo até um poço, tomam a água, tem momentos de alegria, tem momentos de euforia, mas quando deita a cabeça no travesseiro, faz da sua cama um mar de lágrimas, porque continua com o mesmo vazio, porque não bebeu da água da vida. E a conversa continua. A mulher continua não entendendo e diz: então dá-me dessa água, para que eu não precise mais voltar a esse poço. Perceba que ela quer um meio de não precisar se esforçar, de caminhar no deserto. É o que nós muitas vezes estamos buscando. Nós queremos: eu quero a água, eu quero a solução para os meus problemas, eu quero arrumar o meu casamento, eu quero uma vida financeira próspera, eu quero a água, mas eu não me comprometo com a fonte. Essa é uma noite de compromisso. Nesse texto, tudo gira em torno do compromisso. Ela quer a água para não ter que mais voltar ao poço, porque esse trabalho é sacrificoso para ela. Às vezes nós estamos aqui na igreja reunidos, queremos a bênção, queremos que Deus organize todas as coisas, mas nós não temos compromisso com Ele, não entregamos o nosso coração de verdade a Ele, nos transformamos em interesseiros e não interessados. Essa mulher não era como as outras. O texto diz que ela ia tirar água ao meio-dia. Preste bem atenção. Imagine no deserto um calor de 55 graus. Qual que é o momento do dia que está mais quente? Meio-dia. O texto diz: a hora sexta, meio-dia, ela ia tirar água. Ou seja, essa mulher queria evitar as outras. E ela queria evitar as outras porque ela tinha uma reputação duvidosa, uma má reputação. Ela pede: dá-me dessa água. E Jesus vai além. Jesus confronta essa mulher. Ela pedia água viva, então Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. Parece não ter sentido uma coisa com a outra. Ela pede água e Jesus diz: chama o teu marido. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, eu acho que você não sabe o que você está me pedindo. Essa água que eu tenho para você vai transformar a sua vida, mas antes você precisa reconhecer quem é. Você precisa saber que estado você está. Jesus está confrontando ela. Sabe por quê, queridos? Todo confronto, nós somos transformados. A palavra de Deus nos confronta.
A palavra de Deus é como uma espada, e ela vai na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e a Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções do coração. Todas as vezes que nós somos confrontados, também somos transformados. Quando Jesus disse, chama o teu marido e volta aqui, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, 5 maridos já tiveste, e o que você está agora não é teu marido. Você entende porque a reputação dela não era boa? Você entende porque ela queria evitar a comunhão com as outras mulheres? Perceba que o texto fala sobre compromisso. Jesus está dizendo, olhe dentro de você. Quando ela diz, eu não tenho marido, Jesus mostra a sua vida, a sua história de vida, o motivo pelo qual ela está vivendo isso. Essa mulher vivia casando e separando, casando e separando. Imagine, mesmo em nossos dias, num tempo que nós falamos que temos mais liberdade, é mais liberal. Se você ouvisse alguém dizendo que já se casou 5 vezes, você não iria dar muito crédito a essa pessoa. Assim é essa mulher. Ela não entendia sobre compromisso, e ela está pedindo água viva, e Jesus quer ensinar para ela que aquilo que Jesus tem para dar é compromisso para a vida toda. Ela vivia casando e separando. Jesus está dizendo para aquela mulher, ei, você só pode ter um. Jesus está dizendo, eu não posso ser mais um homem na sua vida, eu não posso ser mais um. Ei, queridos, Jesus não aceita ficada, Jesus não aceita namorico, é relacionamento sério, é cumplicidade, é casamento. Jesus quer casar com a sua igreja, amém? O que ela está pedindo, ela precisa saber o nível de comprometimento que ela precisa ter. E aí a mulher diz, vejo que tu és profeta. Parece uma conversa sem pé, sem cabeça, mas ela está desviando o assunto, porque todas as vezes que nós somos apontados em um erro, nós queremos dar desculpa, nós queremos tirar o foco da situação, e quando nós fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de transformação. Mas Jesus continua, o confronto faz parte do crescimento. A conversa agora vai para o lado da religião, e ela quer discutir sobre adoração. Ela diz, os nossos pais dizem que o lugar de adorar é nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é o lugar de adoração? Jesus responde, mulher, tu não entendeu, não é onde, e sim como. Não é em Jerusalém e nem no Monte Gerizim, é como. É necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Entendeu, queridos, que o lugar de adoração não é um ambiente físico, é você, o templo do Espírito Santo. E a maneira de como nós adoramos é com verdade. Às vezes nós nos apresentamos diante de Deus com mentira, estamos de corpo, mas o nosso coração não está falando a mesma língua aqui de fora. E Deus está trazendo uma realidade, um confronto, para dizer que tipo de compromisso você quer comigo. Porque a água que eu tenho para te dar é para toda a vida. Ela vai fazer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aquela mulher estava acostumada a ter uma vida volúvel, não dava, ela partia para outra situação, vinha para o poço, pegava a sua água, vivia a sua vida. Mas agora ela foi interceptada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que estava transformando em cada palavra, em cada indagação de Jesus, descortinava o coração dela, tirava uma casca do coração dela, e ela começa a ter a revelação. Isso é conhecer.
é ter a revelação de quem é Jesus. Perceba que no começo, ela diz: como tu, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. A conversa chega na metade, e agora ela diz: vejo que tu és um profeta. Antes era só um homem judeu, mas agora o nível aumentou, agora é um profeta. Porque Jesus havia revelado a sua vida, Jesus havia dito para ela aquilo que ela estava fazendo, a sua verdadeira situação. Sabe por que nós erramos na adoração? Porque nós nos focamos em adorar em um lugar e não no Espírito. Esperamos o domingo para virmos até a igreja, porque a nossa mentalidade é religiosa, assim como a dessa mulher. Ela disse: o lugar de adoração é no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus está dizendo para ela: já chegou a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então chega o momento da revelação final. Perceba que Jesus vai abrindo os olhos dela, a partir de cada palavra é como se fosse uma pétala que vai sendo tirada, uma casca que vai sendo tirada. Imagine o que essa mulher tinha dentro do coração: 5 casamentos que não deram certo. Imagine como essa mulher estava. Ela procurava se satisfazer e preencher um vazio com relacionamentos, enquanto na verdade ela só precisava de uma coisa: ser tocada por Jesus, receber da água da vida. E ela diz: eu sei que o Messias está para vir. Os samaritanos criam no Pentateuco, e lá havia uma promessa que dizia que Jesus, ou seja, o Cristo, seria enviado, e eles estavam nessa mesma espera. Quando ela diz: quando o Cristo vier, Ele nos esclarecerá todas as coisas. Então acontece a revelação final. Jesus disse: sou eu quem fala contigo, eu sou o Messias. Perceba, queridos, que essa mulher estava à procura de algo que ela não sabia o que era, mas depois que Jesus teve um encontro com ela, não foi ela que encontrou Jesus, foi Jesus que estava esperando por ela. Hoje Jesus está aqui, Ele está junto ao poço, porque Ele marcou um encontro com você, aleluia. Ele está dizendo: eu tenho uma água, eu tenho uma fonte que fará você jorrar para a vida eterna. Eu quero fazer dentro de você uma fonte. Chega de poços, chega de buscar alegrias momentâneas, chega de fazer o mesmo caminho, a mesma rotina todos os dias. E no momento que Jesus se revelou, ou seja, a revelação final fez com que aquela mulher abandonasse o cântaro no chão. Ela veio fazer o que com o cântaro? Pegar água. Mas agora não era mais necessária aquela água, porque ela havia sido preenchida pela água da vida. Ela agora estava cheia. Agora o vazio da sua alma não existia mais. E agora ela está correndo em direção à cidade e dizer: venham ver aquele que falou tudo sobre mim. Eu encontrei o Messias. E o testemunho de uma mulher que não tinha índole, não tinha uma boa reputação, começou a transformar toda a realidade de uma cidade. Ei, talvez você chegou aqui nessa noite com um cântaro na mão, também uma vida vazia, e você não esperava o que iria ouvir, mas nessa noite Jesus decidiu interceptar a tua rotina e sentar junto ao poço e conversar contigo sobre coisas que
você tem passado revelar a você o mais profundo do seu coração e dizer: eu tenho algo que vai mudar a tua história, eu tenho algo que vai transformar a sua vida. O Senhor quer nessa noite que você largue o cântaro, largue isso que faz com que você volte todos os dias, fazendo a mesma trajetória, sem ter sentido mais nenhum. Tem pessoas que estão fazendo as mesmas coisas e não sabem nem mais por que estão fazendo, mas hoje é noite de encontro, é noite de receber da água da vida. Quantos querem essa água? Quantos desejam dessa água? Tem um vazio dentro de você que tem o tamanho de Jesus. E depois que nós recebemos a revelação, não tem mais como ficar quieto, não tem mais como ficar calado. Sabe por quê? Porque agora eu me transformei em um testemunho. Aquela mulher saiu dizendo: eu não preciso mais viver da mesma forma, eu encontrei o homem da minha vida. Ei, nós temos o homem da nossa vida, sabe quem é? Jesus, o Filho de Deus, o Galileu, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que da sua boca sai uma espada afiada, aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Salvador, queridos, esse que é o dono da fonte. Ele está dizendo nessa noite: eu estou olhando para o teu íntimo, é necessário mudança. Eu quero que você se coloque de pé.